esse é o Ben, esse não é o Ben. Então, como o Omnitrix aceitou esse que não é o Ben como o Ben, e esse que é o Ben, o Omnitrix não reconheceu inicialmente que era o Ben. Ficou confuso? Bom, eu vou explicar bem direitinho no vídeo de hoje para tirar a dúvida que como o Omnitrix aceitou, não acho bem como o portador do Omnitrix, mas o Ben só porque ele ficou no corpo de 11 anos, ele não aceitou. Mas e aí, gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje vamos tirar aqui essa dúvida, né galera, que acho que poucas pessoas perceberam, né? Mas não é um tanto contraditório, né? Você pensar que o Omnitrix, ele tem uma proteção muito grande, né? Principalmente o Omnitrix definitivo, onde o Azimuth, por já saber que o Ben é o usuário do Omnitrix, então ele fez um sistema de proteção onde apenas o Ben pode utilizar o Omnitrix, né? Caso justamente esse tipo de coisa acontecesse, né? De questão de mudança de corpo, né? Ou alguém adulterar o relógio, né? Alguém roubar o Omnitrix, esse tipo de coisa, né? Já que justamente já conhece, por exemplo, o Albedo, né? Que fez a réplica lá do Omnitrix, então o Azimuth, do Omnitrix definitivo, certamente ele preparou ele para esse tipo de coisa, né? Para se proteger contra outra pessoa utilizar o Omnitrix que não fosse o Ben. Coisa que antigamente, né, o Omnitrix ele já passou por outras mãos, como por exemplo do Vilgax, né? O interessante é que você vê que o Vilgax, a primeira utilização dele do Omnitrix, né, ele não colocou o Omnitrix, não se fundiu diretamente ao Vilgax, né? Você vê que tanto ele, parece que o Vilgax nem tava com ele grudado no pulso dele, tanto também que ele não tinha aquela ligação forte como, por exemplo, o próprio Ben tem com o Omnitrix, né? Tanto que quando o Vilgax se transformou no Gosma, aí o Ben simplesmente arrancou o relógio ali dele e tirou, entendeu? Coisa que se fosse, por exemplo, o Ben transformado no Gosma, não daria pra fazer isso, não daria pra simplesmente arrancar o Omnitrix dele, por conta justamente dessa ligação forte que o Ben tem com o Omnitrix, né? Essa ligação forte, né, faz com que o Omnitrix até entenda as intenções do Ben. Por exemplo, o próprio Super Omnitrix, mesmo sendo uma versão mais defeituosa, né, feita pelo Albedo e tudo mais, ainda assim ele tem uma inteligência artificial muito grande. Por exemplo, você pensa lá no episódio A Grande História, onde aquela planta alienígena rouba o Super Omnitrix do Ben, beleza, né? Acontece, né? O Super Omnitrix ele é muito fácil de ser removido, né? Tem um botão ali que você aperta e ele fica removível e tudo mais. Então aquele alienígena se disfarçou do Ben e aí pegou o Super Omnitrix. Só que você vê que tem uma cena que é muito interessante. Aquela planta que estava disfarçada do Ben ia se transformar no fogo fato, né? Já estava selecionando ali já para se transformar. Só que aí o Ben, o próprio Ben, ele chega, ele que aperta no Super Omnitrix e ele que vira o fogo fato. É como se o Super Omnitrix tivesse reconhecido que aquele era o Ben. Então ele se permite sair do pulso do Ben falso, né, e vai para o Ben verdadeiro. E outras provas da inteligência artificial superior do Omnitrix barra Super Omnitrix é, por exemplo, às vezes, né, que o Omnitrix salvou a vida do Ben, tipo, o Omnitrix protótipo, né, ele estava descarregado. Aí ele se permitiu, né, se recarregar instantaneamente para salvar a vida do Ben, o Ben se transformar no Alien. Ou o Super Omnitrix, ele fazendo ali o auto-sacrifício genuíno, né, para libertar o Supremo, só que ele entendeu a intenção do Ben, que era uma intenção boa, então permitiu com que o Ben ele não morresse, ele simplesmente ele saísse do Super Omnitrix, né, e libertasse os Supremos, entendeu? Ele entendeu a intenção boa do Ben, que era dar a vida dele, né, para salvar os Supremos, né, permitindo assim com que o Ben não morresse e de brinde ainda libertasse os Supremo Sapientes. O semelhante acontece em Omniverse, né, com o Omnitrix, ele desbloqueando o feedback quando o Ben entra no mal, é por conta que ele se encontrou com sua própria versão de 11 anos, eles conversam, né, eles acabam se perdoando por conta que no passado, né, o Ben acabou se viciando no feedback, né, o que ocasionou, né, inadvertidamente na perda do feedback e tudo mais. Aí o Omnitrix não se permitiu mais que o Ben se transformasse no feedback, mas aí depois que o Ben de 16 anos tem essa conversa com o seu eu do passado, né, se perdoa e tudo mais, aí o Omnitrix se permite novamente transformar o Ben no feedback, entendeu? Então o Omnitrix ele entende as intenções do Ben, ele tem uma inteligência artificial muito grande, fora que também ele compreende o Ben, ele é muito ligado com o Ben, o próprio Ben admite isso, né, no final do Omniverse. Parece que ele sempre me dá o alien certo, até quando eu quero algum outro. Acho que eu devia parar de ser teimoso. Parece que ele me conhece melhor do que eu.
Então, como que nesse caso aí do episódio de desenvolvimento interrompido, onde vem o Hulk, né, por conta do Billy Billions, né, ele usa uma máquina lá que transforma o Ben em 11 anos e o Hulk também fica criança ali, né, e acaba que o Omnitrix inicialmente ele não reconhece, ele não identifica que ali era o Ben. O Ben ele propriamente teve que se identificar, né, dizer o nome, dizer os gostos e os medos, dizer de quem era neto e tudo mais. Erro. Dados biométricos não compatíveis. É porque tenho 11 anos de novo. O que você quer que eu faça? Erro. Padrão de voz não compatível. Utilize identificação alternativa. Eu sou Benjamin Kirby Tennyson. Eu moro em Bellwood. Meu avô se chama Max Tennyson. Eu gosto de futebol e batata frita. Tenho medo de pavões. Identidade confirmada. Obrigada. Depois que o Omnitrix ele identificou que ele era o Ben e permitiu com que ele se transformasse novamente, entendeu? Mas assim, o que a gente pode analisar é que primeiramente o Omnitrix ali, você vê que ele tava folgado, né? Como se ele tivesse folgado no pulso do Ben. Então a gente poderia já começar por aí, porque ele não estava diretamente conectado com o Ben, ele estava meio que solto ali no pulso dele, porque o Ben ficou ali no corpo de 11 anos, né? E acabou que as roupas dele, né, não se adaptaram, né? Ficaram com as roupas do tamanho de 16 e o próprio Omnitrix também. O que é estranho, né? Porque se fosse alienígena, a gente vê que o Omnitrix ele consegue se adaptar ao tamanho do usuário, né? Por exemplo, o Vilgax em A Batalha Final, parte 1 e parte 2, quando ele coloca o Omnitrix acaba crescendo, né? Para justamente se adaptar ao novo usuário, que era o Vilgax, né? Que ele é bem mais alto do que o Ben, então o Omnitrix ele cresce, né? Então, nesse caso aí, por ser o Omnitrix definitivo, é estranho você pensar que ele não se adapta ali ao Ben, mas eu acredito que seja pela essa questão, né? De que ele não estava identificando que ali era o Ben. Tipo, por exemplo, se fosse o Vilgax ali, tivesse no lugar dele, ele tivesse com o Omnitrix, então provavelmente, né, ele ativaria esse sistema de proteção por não ser o Ben e acabaria bloqueando, né? O Vilgax, ele não conseguiria acessar o Omnitrix mesmo estando no pulso dele, entendeu? Então eu acredito que seja isso, sabe? É simplesmente esse sistema de segurança para proteger desses casos, né? De possível outro usuário, né? Sem ser o Ben, ou se fosse no caso assim de uma mudança de corpo, né? Coisa que é interessante que não aconteceu lá no episódio do Ben de novo, né? Por conta que justamente aconteceu uma mudança de corpo entre o Ben de 11 anos, né? E o Ben de 16 anos, né? Só que na verdade não é uma mudança de corpo, é uma mudança de mente, né? Porque a mente de um passou para o outro, né? Então eu acredito que por conta disso o Omnitrix não identificou que ali não era o Ben, entendeu? Porque ele continuou no corpo do Ben de 16 anos, né? O mundo foi a mente, né? Acredito que seja isso, né? No entanto, é um pouco perigoso isso aí, porque se tivesse trocado de corpo com algum outro vilão, né? Aí ele poderia acessar o Omnitrix por estar no corpo do Ben de 16 anos, né? Isso aí já é algo para se preocupar, né? Mas tudo bem que até o momento isso não aconteceu. Mas o que intriga mesmo é porque no episódio E então não havia mais ninguém, então havia o Ben. O Omnitrix, quando todos os Bens morrem ali, fica só o Ben Prime e o Noat Ben, o Omnitrix ele passa do Ben Prime para o Noat Ben e não tem essa questão assim de identificar que ali não era o Ben e tudo. Então é estranho, né, galera? Parece que é um furo de roteiro, parece que é uma incoerência. O Omnitrix ele tem que se identificar e o Ben só porque ele ficou de 11 anos, mas ainda era o Ben, ainda era o Ben Prime. A única coisa que fez foi ele se rejuvenescer, mas o Omnitrix poderia identificar que ali era o Ben, porque propriamente o Ben tem um Omnitrix desde os 10 anos de idade. Ele deveria identificar que ali era o seu portador, entendeu? Agora em relação ao Noat Ben, ele não teve problema em identificar que ali era o Ben. Mas assim, a minha teoria, né, o que eu acredito, porque não tem assim uma explicação oficial, né, assim, porquê disso, mas eu acredito que o Omnitrix ele fez isso justamente por conta daquela parte, né, da sistema de proteção que o Omnitrix tem para salvar a vida do Ben, como em relação à inteligência artificial, ele entendeu a intenção do Ben. Quando o Ben Prime tá para morrer, ele passa o Omnitrix pro Noat Ben. Então o Omnitrix ele entende, né, que ali o Ben estava fazendo aquilo para justamente proteger, salvar a sua vida, né, e salvar a vida do universo, né. O Omnitrix entende aquilo, né. Por isso que ele se permite ser acessado pelo Noat Ben, não tem esse problema de identificação. Então a teoria, né, a minha explicação é isso, galera, porque o Omnitrix, por tudo que eu falei, né, para essa questão do Omnitrix conhecer o Ben, entender a intenção do seu portador, né, ter uma inteligência artificial, entender o que estava acontecendo ali. Então isso fez com que ele se permitisse ser acessado pelo Noat Ben sem ter aquela
questão de identificação. No caso do Ben no corpo de 11 anos e o Omnitrix ter que identificar, eu acredito que foi só a questão do sistema de segurança do Omnitrix mesmo, que ele não entendeu exatamente o que foi que aconteceu, né? Que ele não tava folgado no braço do Ben e tudo. Então eu acredito que isso foi só pela a questão assim da adulteração em relação ao corpo do Ben. Mas em relação a entender o que estava acontecendo ali a respeito da destruição do multiverso ali e tudo mais, né? Então ele acabou identificando o Notch Ben como o Ben, se permitiu tanto que o Notch Ben utilizasse o Omnitrix, tanto que ele removesse também, né? Porque eu acredito que o Omnitrix definitivo não é que nem o Super Omnitrix, que é removido facilmente, né? Não é só chegar lá e tirar ele, não. Mas eu acredito que o Notch Ben conseguiu tirar facilmente o Omnitrix e passar pro Ben Prime justamente por conta disso, né? Que o Omnitrix estava se permitindo que o Notch Ben tivesse o mesmo acesso que o Ben Prime tem, entendeu? Eu acredito que o Ben Prime, o Azimuth, eles podem sim facilmente remover o Omnitrix, né, do Pulse, mas se fosse um outro, tipo algum outro vilão assim, fosse tentar remover o Omnitrix daquele jeito ali, não conseguiria. Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho e até a próxima com mais conteúdos audiovisuais sobre a franquia Ben 10 aqui no canal Daniel Leite.